Boa noite, Dom. Isso que vou te contar aconteceu quando eu tinha 16 anos. Agora já tenho 25. Vou tentar contar toda a história da melhor forma possível. Era noite de Halloween na minha pequena cidade no sul da Louisiana. A noite estava fresca, com uma temperatura em torno dos 30 graus, e o calor parecia não dar trégua. Eu estava andando com minha irmã mais velha e nossa amiga Emily. Minha irmã estava fantasiada de gata e Emily de bruxa. Eu, por outro lado, tinha feito a péssima escolha de vestir um longo de gala, já que resolvi me fantasiar como uma rainha do baile zumbi. Coloquei até uma coroa e tudo mais. Me senti sufocada naquele vestido. Estava tão quente e o espartilho nas costas dificultava até minha respiração. Era perto de 9 horas e quase todas as crianças já tinham desaparecido das ruas. A gente estava indo para o parque perto da prefeitura, onde minha mãe ia nos buscar. O combinado era estarmos lá às 9. Nessa altura estávamos a uns 6 quarteirões de distância. Minha irmã parou para conversar com uma amiga. Eu segui em frente. Já estava quase na hora de encontrar minha mãe e não queria me atrasar. Além disso, eu estava completamente desconfortável naquele vestido horrível e só pensava em ir para casa. Continuei andando por mais 2 quarteirões até perceber que minha irmã e Emily tinham ficado para trás. Fiquei bem irritada, mas faltavam apenas 4 quarteirões até eu poder me jogar no banco da minivan da minha mãe. Comecei a sentir um calafrio. Ficar sozinha naquela escuridão era estranho. As luzes amarelas da rua só pioravam o clima. Mantive o passo firme até que ouvi o barulho de um motor atrás de mim. Saí da rua na mesma hora. Um caminhão preto enorme passou voando e virou à esquerda bem na minha frente. Cruzei a interseção. Só faltavam 3 quarteirões. Então ouvi aquele caminhão de novo. Eu ainda estava fora da estrada, então nem me preocupei em olhar para trás. Desta vez, nem pareceu tão estranho o mesmo caminhão ter passado outra vez. Mas na terceira vez, eles diminuíram a velocidade por uns bons 30 segundos. Aquilo me deixou apavorada. Eu não reconhecia o caminhão e as janelas eram escuras demais para ver quem estava dentro. Quando achei que tinha vislumbrado um pedaço de rosto, eles aceleraram e sumiram na esquina. Andei mais um quarteirão antes de ouvir o som do caminhão novamente. Agora, só faltavam 2 quarteirões até o local onde minha mãe ia me buscar. O medo tomou conta de mim e comecei a correr. Já não conseguia respirar direito por causa do vestido e estava apavorada com a ideia de desmaiar. Assim que o ronco do motor surgiu de novo, meu estômago se revirou. Continuei andando, mas com o passo bem mais apressado. Mantive os olhos fixos no chão, olhando minha própria sombra, enquanto os faróis se aproximavam. Quando ouvi os freios, tentei correr, mas era tarde demais. Percebi o quanto estavam perto de mim. Senti uma dor forte na parte de trás da cabeça. Quando olhei para cima, vi um braço saindo da janela. No antebraço dele, uma tatuagem de águia segurando uma espada. Ele tinha meu cabelo preso em seu punho. Mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele acelerou, me arrastando ao lado do caminhão. Eu corria o mais rápido que conseguia, tentando arranhar o braço dele. Eu chorava, gritava. Só conseguia pensar que, se eu tropeçasse, seria atropelada. O homem ria e eu estava completamente indefesa. Assim como começou, ele me soltou de repente. Caí de joelhos no asfalto, rasgando o vestido e arranhando as palmas das mãos. Meu couro cabeludo parecia pegar fogo. Eu estava completamente desesperada. Mal conseguia respirar. Levantei, limpei o rosto e olhei ao redor. Me sentia totalmente violada. Quando olhei para trás e percebi que tinha sido arrastada pelo cabelo por mais de um quarteirão, o choque só aumentou. Assim que recuperei o mínimo de controle, corri para o outro lado da rua em direção ao parque. Minha mãe não estava em lugar nenhum. Subi no escorregador fechado e me encolhi lá dentro, chorando sem parar. Não faço ideia de quanto tempo fiquei lá até ouvir minha mãe me chamando. Desci e a vi subindo a rua, gritando meu nome. Caminhei até ela. Quando me viu, seus olhos se arregalaram e ela entrou em pânico. Pelo jeito, eu tinha sangue no rosto e no vestido por causa dos cortes nas mãos. Ela correu até mim perguntando o que tinha acontecido, tentando achar algum ferimento mais grave. Eu não conseguia falar, só a abracei e chorei. Passamos as horas seguintes na delegacia
preenchendo um boletim de ocorrência. No fim das contas, não deu em nada. Minha irmã levou uma bronca dos meus pais por não estar na prefeitura na hora certa e acabou de castigo. Minha mãe tinha saído da prefeitura para nos procurar, e quando encontrou minha irmã, ela nem tinha notado que eu não estava mais lá. Eu também levei uma bronca por não ter ficado com minha irmã, mas pelo menos não fui castigada. Ainda fico muito irritada ao lembrar que meu vestido foi destruído, que perdi minha coroa e mais ainda porque aquele homem nunca foi encontrado. Neste Halloween vou sair pedindo doces com minha afilhada. Vai ser o primeiro em muitos anos desde que tudo isso aconteceu. Antes de mais nada, preciso dizer que sou daquelas leitoras quietinhas que ficam só observando por aqui há algum tempo. Só criei uma conta recentemente para poder acompanhar as histórias que me chamavam a atenção. Sinceramente, nunca imaginei que teria algo para contar. Na verdade, preferia não ter. Estaria super satisfeita em continuar apenas lendo. Mas enfim, vamos começar com um pouquinho sobre mim. Neste mês de outubro, estou trabalhando em um desses labirintos assombrados. A grana não é muita, só o salário mínimo, mas dá para fazer um trocado extra e me ajudar com os custos da faculdade. O lugar é um milharal, casa assombrada. Eu não sou uma das pessoas que saem pulando com máscaras ensanguentadas para assustar o pessoal. Sou a garota que cuida do balcão de fotos. O labirinto onde trabalho tira fotos da galera quando eles passam por um ponto específico. E no final você pode ver a foto sua e dos seus amigos com caras de puro terror e, se quiser, pode comprar por $5. É muito engraçado ver as expressões, algumas são hilárias mesmo. Estou aqui há algumas semanas, trabalhando apenas algumas noites por semana. Já passou muita gente, centenas. Todos eles foram fotografados gritando, pulando, olhando apavorados. Sempre no momento em que a câmera pega a cena. Só que na sexta-feira à noite, isso mudou. Lá pelas 8:30 da noite, uma foto carregou no meu computador e comecei a prepará-la para impressão. Me avisaram por mensagem que era um grupo de uma pessoa só, então só precisaria de uma cópia. Até aí, tudo certo. Quando olhei para a foto, vi que era um homem sozinho, vestido todo de preto, com um chapéu coco igualmente preto. Ele não estava gritando, nem assustado. Apenas encarava a câmera, com o rosto coberto por sombras. Aquilo me deixou um pouco desconfortável. Nunca vi ninguém reagir assim, sem emoção alguma. Talvez ele já soubesse o que ia acontecer, ou alguém tivesse contado. Deixei isso de lado e segui vendendo as fotos engraçadas do pessoal durante o resto da noite. Quando estávamos fechando, perto das 11 da noite, eu estava organizando as fotos que não foram vendidas e, de repente, vi a foto daquele homem de novo. Foi aí que percebi. Eu nunca o vi passar pelo quiosque para perguntar se ele queria comprar a foto. Isso era esquisito, porque todo mundo tem que passar por mim para sair do labirinto. Decidi não dar bola e fui para casa. Agora vem a parte bizarra e assustadora. Voltei a trabalhar no sábado e a noite correu normalmente até por volta das 8:30, quando a mesma foto apareceu de novo. Uma pessoa só, o homem completamente de preto, sem estar assustado, olhando diretamente para a câmera. Só que desta vez dava para ver mais do rosto dele. Ele estava sorrindo, mas de um jeito assustador, mostrando praticamente todos os dentes. Meu estômago revirou e a única coisa que eu queria era ir embora. Mas obviamente não podia. Sábado é a nossa noite mais cheia. Finalmente a noite chegou ao fim. Mais uma vez ele não apareceu para pegar a foto. Chamei meu chefe e pedi para ele dar uma olhada. Mostrei as duas fotos e expliquei que o cara nunca vinha falar comigo. Eu estava claramente abalada, mas ele disse para eu não me preocupar, que provavelmente era só algum brincalhão tentando nos assustar. Mas estou preocupada sim. O que eu devo fazer? Vou trabalhar de novo esta noite, então atualizo vocês amanhã, mas estou assustada. E se ele aparecer de novo? E se ele souber que sou eu quem trabalha no quiosque e que sou eu quem vê as fotos dele? Tenho quase certeza de que esse homem, seja lá quem ou o que for, sabe quem eu sou e está aqui por minha causa. Parece que ele está fazendo isso de propósito. No domingo à noite,
Pedi ao meu chefe para ter alguém comigo porque estava nervosa. Ele disse que não tinha ninguém a mais para colocar comigo, o que eu entendo, já que domingos não são tão cheios, mesmo perto do Halloween. Mas esse estava sendo. Não era como se eu precisasse de um guarda-costas, pelo menos não era o que ele pensava. Ele se ofereceu para passar por lá de hora em hora para ver se estava tudo bem. Eu me senti meio infantil e boba, mas aceitei. No começo da noite ainda estava claro, e tudo parecia tranquilo. Eu até comecei a relaxar um pouco, quase me sentindo em uma falsa sensação de segurança, acho. Falei para ele que estava tudo sob controle e que eu avisaria se algo esquisito acontecesse. Bem, aconteceu. Lá pelas 7h45 percebi que precisava ir ao banheiro. Mandei uma mensagem para o meu chefe e perguntei se ele poderia mandar alguém me cobrir. Não recebi resposta, o que foi estranho, já que ele normalmente responde super rápido para garantir que tudo corra bem. Quando finalmente respondeu, já eram 8h21. Lembro bem porque eu ficava olhando para o telefone a cada 30 segundos. Ele disse que mandaria a menina que cuida do balcão de ingressos, vamos chamá-la de Dina, não é o nome verdadeiro dela, para me substituir por um tempo, porque ele iria cuidar dos ingressos. Assim que Dina chegou no quiosque, praticamente corri para o banheiro porque já estava desesperada. Claro, tinha fila. Fiquei esperando, impaciente, quando, do nada, um movimento no canto do olho me chamou a atenção. Olhei para o lado e só vi o milharal que cercava o lugar, que não fazia parte do labirinto e se estendia por quilômetros. E então, eu o vi. Aquele cara estava lá, parado no meio do milho, com o mesmo sorriso sinistro no rosto. Olhei em volta e percebi que não havia mais fila, ninguém estava perto de mim. Meu sangue gelou e meu coração começou a disparar como nunca antes. Pulei dentro do banheiro portátil, travei a porta e comecei a vomitar. Chorei igual a uma criança, tremendo e soluçando. Fiquei lá trancada por quase 15 minutos. Quando finalmente voltei, mantive os olhos fixos para a frente, ignorando completamente os milharais ao redor. Assim que cheguei ao quiosque de fotos, Dina percebeu que eu não estava nada bem e mandou uma mensagem para o chefe. Ele disse que não podia sair do balcão de ingressos, então pediu para Dina ficar comigo até eu melhorar. Só que num ato de pura estupidez, assegurei a ela que estava bem e que ela deveria voltar ao trabalho nos ingressos. Eu ficaria bem. Tenho esse medo irracional de incomodar ou decepcionar as pessoas e por isso aceitei ficar completamente apavorada e sozinha naquele maldito quiosque por mais 2 horas. Bobo, eu sei, mas é algo que não consigo evitar. Então Dina foi embora, meio relutante, eu acho. E lá estava eu sozinha de novo. Naquele momento já devia ser quase 9 da noite. Decidi olhar as fotos por volta das 8h30 para ver se ele tinha passado. Não tinha. Acho que ele sabia que eu não estava no quiosque e por isso estava lá no milharal perto dos banheiros e não no labirinto. Não consigo entender o que eu poderia ter feito para ele vir atrás de mim. Talvez ele nem seja uma pessoa má, talvez só tenha uma mensagem para mim ou algo assim. Eu realmente não sei. Sei que deveria simplesmente largar esse trabalho, mas a ideia de deixá-los na mão me incomoda muito. É difícil achar alguém para treinar e substituir tão perto do Halloween, com o movimento intenso que temos. Além disso, não quero sair porque tenho uma sensação no fundo do estômago, quase um instinto, de que não importa para onde eu vá, ele vai tentar me seguir. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos quando isso aconteceu e estava perto do Halloween. Minha irmã e eu estávamos na sala curtindo uns filmes de terror. Minha mãe tinha acabado de sair para trabalhar. Eram mais ou menos 9h30 da noite e ela fazia o turno da madrugada em uma fábrica que ficava a cerca de 1 hora de casa. Meu pai tinha acabado de acompanhá-la até o carro e se despedido, como sempre fazia, olhando enquanto ela dava ré para garantir que ela saísse com segurança, já que nosso bairro não era dos mais tranquilos. Depois que ela partiu, ele voltou para dentro, se jogou no sofá e continuamos vendo TV. Brinquedo Assassino tinha acabado de começar e, sendo uma criança, sempre morri de medo de bonecos. Lembro que me encolhi no sofá, bem perto de um dos nossos cachorros.
Foi então que percebi que a nossa cachorra tinha acordado e estava com o olhar fixo numa das portas da sala, a que dava para a varanda da frente. Para você entender melhor, a nossa varanda da frente era fechada e parecia mais uma área de entrada grande. Tinha uma mesa em formato de L, onde eu costumava fazer minha lição de casa ou passar o tempo com os amigos. Esse era o primeiro cômodo que a pessoa via quando entrava na casa, logo depois de passar pelas duas portas da frente. Uma vez dentro, você podia ir à esquerda para atravessar as antigas portas duplas que levavam para a sala de estar, ou seguir reto e passar por uma porta de vidro que ia dar na cozinha. Olhei para a porta que ela estava encarando e vi uma silhueta parada na nossa varanda da frente. O que nunca consegui entender é como não ouvimos a porta da frente abrir. Pensando agora, acho que talvez meu pai não tenha trancado as portas direito, ou a da esquerda pode ter ficado entreaberta. Tínhamos cortinas leves nas portas duplas, então dava para enxergar um pouco através delas até a varanda, já que deixávamos a luz acesa até a hora de dormir, para que as pessoas soubessem que ainda tinha alguém acordado em casa. Não lembro se fui eu ou minha irmã quem apontou o homem, mas meu pai se levantou e foi correndo até a varanda da frente, onde o homem estava. Agora, só para dar um pouco de contexto sobre ele, meu pai tinha cerca de 1,80 m, era um pouco acima do peso. Ele já tinha sido enfermeiro e depois se juntou ao corpo de fuzileiros navais, então costumava estar em ótima forma e ser bem intimidador. Só que depois de quebrar o quadril e passar por uma cirurgia, ele geralmente usava um andador ou mancava. Ou seja, quando eu digo que ele correu, não foi exatamente em alta velocidade, já que ele não conseguia mais fazer isso. Mesmo assim, ainda era um cara bem intimidador pela postura e pelo jeito de ser. Lembro de ouvir a porta de vidro se abrir e logo em seguida um grito abafado. Para mim aquilo pareceu durar uma eternidade, mas na realidade não deve ter passado de uns 10 minutos. Minha irmã, que tinha 12 anos na época, estava deitada no chão perto das portas duplas, tentando ouvir o que estavam falando. Eu acho que só fiquei assistindo ao filme ou algo assim. Enfim, depois de um tempo, meu pai voltou e se sentou. Ele nos disse para não nos preocuparmos e para continuarmos vendo o filme. No fim, ele acabou desligando a TV mais cedo e mandou a gente para a cama, mas avisou que ia dormir lá embaixo de novo. Eu só tinha 7 ou 8 anos, então, mesmo sendo esperto o bastante para entender o que estava acontecendo, sabia que ele estava preocupado com aquele cara voltando. Eu conseguia perceber, mas não me preocupei muito porque, sendo criança, você acha que seus pais podem resolver qualquer coisa. Felizmente, aquele homem nunca voltou, mas uma semana depois, minha irmã e eu acabamos descobrindo o que realmente aconteceu depois de fazermos algumas perguntas e juntarmos as peças da história. Aparentemente, o que rolou foi que o cara entrou na nossa casa e estava completamente bêbado ou drogado. Ninguém tinha certeza. Ele ia entrar de vez, mas quando deu de cara com meu pai, ficou surpreso. Meu pai começou a perguntar quem ele era, o que estava fazendo lá. O cara só repetia: "Tô aqui para trabalhar, cara. Preciso de dinheiro, por favor, me deixa trabalhar." Meu pai tentou fazer com que ele saísse uma vez, mas o cara só ficou encarando ele, sem dizer nada, o que obviamente deixou meu pai ainda mais irritado. Ele literalmente teve que abrir a porta da frente e empurrar o cara para fora. E o tempo todo o cara repetia: "Por favor, preciso de dinheiro. Não me manda lá para fora. Por favor, me deixa trabalhar. Não quero voltar lá para fora." Meu pai deve ter conseguido finalmente expulsar o cara depois de algumas palavras mais duras. Não sei ao certo se ele chegou a chamar a polícia, mas conhecendo o jeito dele, e já que nenhum policial apareceu, acho que ele decidiu que tinha a situação sob controle, o que também explica por que ele resolveu dormir na sala naquela noite. A gente nunca mais viu aquele cara, felizmente, e ninguém tentou fazer nada parecido depois disso. Às vezes me pergunto se aquele sujeito estava realmente muito bêbado ou drogado, mas de qualquer jeito, fico aliviado que ele nunca mais voltou. Essa história se passa na noite antes do Halloween, no dia 30 de outubro. Não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas sei que ainda estava no ensino fundamental,
talvez na 6ª ou 7ª série, então com certeza eu não tinha mais de 12 anos. Só para dar um pouco mais de contexto, eu não cheguei a pesar mais de 45 quilos até entrar no ensino médio. Sempre fui muito magra, com um corpo bem reto e sem muita definição, além de não ser nem muito alta nem muito baixa para uma menina. No geral, eu era meio apática, mas o único feriado que sempre me deixava super animada era o Halloween. Eu era, e ainda sou, apaixonada por fantasias. Naquela noite, minha mãe levou minha irmã e eu até um pequeno shopping, onde uma loja de roupas com descontos tinha aberto recentemente, talvez uns 3 meses antes. Eu o chamo de mini shopping, porque o único outro lugar aberto por lá era uma loja de beleza chamada Sally's e uma Marshalls. A gente decidiu ir meio de última hora. Já devia ser umas 8:30 ou 9 da noite, talvez até mais tarde. A Sally's já estava fechada, e tanto a Marshalls quanto a loja de roupas estavam prestes a fechar em mais ou menos 1 hora. Mesmo assim, a loja era enorme por dentro, e para o Halloween, eles tinham decorado tudo, de parede a parede, com enfeites e fantasias incríveis. Era fácil se perder do grupo ali dentro porque tinham várias fileiras de araras altas, praticamente impossíveis de ver por cima. Logo que entramos, um dos funcionários da área dos provadores colocou uma máscara de esqueleto e pulou de trás de uma prateleira, me dando o maior susto da vida. Só em mim, claro. Minha mãe e minha irmã, obviamente, caíram na risada e logo depois me deixaram sozinha para irem fazer compras por conta própria. Eu sabia que estava de bom humor, então fui procurar uma fantasia para mim mesma. Naquela época, eu era completamente viciada no meu MP3 player e estava ouvindo música com os fones de ouvido enquanto navegava pela loja, mas não conseguia ignorar a sensação estranha de um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando ou seguindo. Em um momento, tirei um dos fones, abaixei o volume e percebi que sempre que sentia essa sensação, a pessoa que me observava se aproximava mais. Eu ouvia o som de um assobio assustador. Havia algumas famílias na loja também, então tentei me convencer de que era só paranoia e fui procurar minha família. Eles me avisaram que iam dar uma passada na Marshalls, ali ao lado, para fazer umas compras antes de fecharem, e disseram que eu podia continuar na loja procurando. Depois era só encontrá-los lá. Minha mãe me deu $20 e então ela e minha irmã saíram enquanto eu seguia explorando a loja. Só que aquela sensação de estar sendo observada ou seguida não me largava. A certa altura, olhei por baixo das prateleiras de roupas e vi um par de tênis pretos meio sujos do outro lado. No entanto, eu nunca consegui ver o rosto da pessoa. Foi nesse ponto que percebi que não ia encontrar nenhuma fantasia ali, e comecei a sair da loja para ir até a Marshalls encontrar minha família. Lembro nitidamente de ouvir passos logo atrás de mim enquanto eu caminhava para a saída, mesmo quando mudava de corredor tentando despistar. Meu coração começou a acelerar porque agora eu sabia que não estava mais imaginando coisas. Eu corria na equipe de atletismo da escola, então consegui aumentar o ritmo sem me cansar, mas os passos continuavam atrás de mim, sem pausa. Só quando saí da loja é que finalmente me virei para ver quem estava me seguindo. Lembro de ficar paralisada quando o vi. Era um homem branco, provavelmente com menos de 35 anos, todo vestido de preto e com o capuz levantado, me encarando. Ele não tinha nenhuma sacola, então claramente não estava ali para fazer compras. E mesmo quando fiz contato visual com ele, ele não parou de me seguir. Na verdade, parecia até que ele estava sorrindo. Quando olho para trás, me dá vontade de me dar um tapa por não ter gritado por ajuda ali mesmo, mas o puro pavor simplesmente bloqueou minha voz. Instintivamente, me virei e comecei a correr. A Marshalls ficava várias portas adiante, uma distância considerável da loja de roupas onde eu estava, mas não desacelerei nem um pouco porque podia ouvir o som dele correndo atrás de mim, ofegando forte para me acompanhar. Ele estava decidido a me alcançar. Lembro de soltar alguns gemidos de desespero quando percebi que ele estava se aproximando muito mais rápido do que eu imaginava. O medo de ser agarrada naquele shopping escuro e quase deserto me dominava, e eu achava que talvez não conseguisse chegar até minha família a tempo. Ninguém iria questionar,
provavelmente achariam que era só uma pegadinha de Halloween. Um último surto de energia me fez passar pela porta automática da Marshalls, mas, para meu horror, o homem entrou logo atrás de mim. Nós dois ainda corríamos em alta velocidade. Meu cérebro só conseguia pensar em uma coisa: continuar correndo. Nem consegui gritar ou avisar as pessoas na loja que aquilo não era uma brincadeira, que eu estava em perigo de verdade. Por sorte, por ser pequena e ágil, consegui me esgueirar entre dois expositores de capas de telefone e fones de ouvido, sabendo que ele não conseguiria passar por ali por causa do tamanho. Ele literalmente enfiou o braço por uma das aberturas e tentou agarrar a parte de trás da minha camisa. Por sorte, o barulho que ele fez tentando me agarrar acabou chamando a atenção de mais pessoas na loja. Mesmo assim, eu não parei de correr. Não tinha a menor intenção de parar. E quando finalmente encontrei minha mãe, estava um desastre, chorando, suada e mal conseguindo falar. A última coisa que vi daquele homem foi ele saindo apressadamente da loja. Até hoje, minha mãe e minha irmã acham que eu exagerei essa história toda. Elas ainda acreditam firmemente que tudo foi uma brincadeira feita pelo funcionário da loja com a máscara de esqueleto. E eu detesto isso porque, além de desacreditar o que vivi, acabou assustando as duas. O cara da loja com a máscara de esqueleto era um adolescente usando um uniforme vermelho brilhante. Já o homem que me perseguiu e quase conseguiu me sequestrar era um adulto, e ele carregava uma aura de puro terror, algo que nunca vou esquecer. Existem tantas coisas que eu gostaria de ter feito de forma diferente, mas até hoje eu agradeço muito por ser pequena e rápida o suficiente para escapar dele. Naquele dia, eu não estava com meu celular porque tinha me metido em algum tipo de problema. Então, se ele tivesse me levado, praticamente não haveria como me encontrar. Só de escrever isso já sinto arrepios. Hoje, sou extremamente protetora com minhas primas mais novas, principalmente quando estamos em lugares públicos. Isso aconteceu nos meus tempos de ensino médio. Naquele período, eu trabalhava meio período em um supermercado e tínhamos uma tradição de organizar algum tipo de caça no Halloween. No primeiro ano fomos a uma floresta assombrada, depois a um labirinto de milho também assombrado, onde logo no começo caí de cara numa poça de lama. Nesses eventos, passamos por situações como ficar presos em uma cabana com vários personagens de Jason Voorhees, sermos perseguidos pelo Leatherface e outras maluquices assim. Era sempre divertido. Se eu achar o subreddit certo, talvez conte essas histórias em outro momento. De qualquer forma, quero falar sobre o terceiro ano dessa tradição. Estávamos a caminho de uma fábrica assombrada em uma cidade próxima. Isso aconteceu antes dos smartphones, então a gente ainda dependia muito de direções impressas. Como o grupo era grande, tivemos que dividir em 3 carros e eu estava no último com meus amigos Tyler e Ana. Acabamos nos perdendo porque as pessoas que estavam nos carros da frente eram péssimas em seguir as indicações. Fomos parar em uma área mais perigosa da cidade. Em um ponto passamos por um estacionamento e alguém gritou algo. Depois de um tempo, nosso carro se separou dos outros no semáforo. Quando o sinal abriu de novo, já tínhamos perdido o resto do grupo. Ficamos rodando um pouco, ligando para o pessoal nos outros carros, tentando nos encontrar. Eu estava no banco de trás, falando ao telefone com a Sofia, que estava no primeiro carro, e tentando guiar o Tyler, que dirigia o nosso, enquanto a Sofia fazia o mesmo com o marido que estava no volante do carro deles. A coisa não estava funcionando muito bem. Em um dado momento eu falei: Tyler, só para em algum lugar e deixa eles virem até nós. Tyler tinha várias opções, como o estacionamento de um Burger King ou de um prédio comercial, mas ele resolveu parar no estacionamento de um bar meio suspeito. Por quê? Não faço a menor ideia. Talvez tenha sido porque havia uma placa enorme do K-Bank ali perto, que serviria de referência para o pessoal nos encontrar. Enquanto estávamos lá esperando pelos outros, uma fila de uns 7 carros entrou no bar. Isso não foi tão estranho, já que era uma sexta à noite, mas o jeito que estacionaram foi esquisito. Eles nos cercaram,
todos os carros virados para a gente, e estacionaram tão perto que não tinha como sairmos dali. Ficamos presos. Por alguns minutos, eles só ficaram nos encarando de dentro dos carros. De repente, todos começaram a sair e caminhar na nossa direção em um grupo grande. Eram pelo menos uns 10 caras com uma cara nada amigável, e foi aí que eu tive certeza de que iam nos assaltar. Peguem suas carteiras, eu disse ao Tyler e à Ana, enquanto fazia o mesmo. Sinceramente, eu não tinha muita grana comigo, o que me deixava ainda mais nervoso, pensando no que fariam se não fosse o suficiente. Eu estava apavorado, mas tentando manter a calma. O Tyler, por outro lado, parecia estar numa boa. Até hoje não acredito que ele não estava nem um pouco preocupado, ainda mais com um adolescente e a namorada dele no carro. Já a Ana, coitada, estava tão assustada que começou a chorar. O cara que parecia ser o líder foi o primeiro a chegar na porta, vindo até o lado do passageiro, onde eu e Ana estávamos. Ele olhou para dentro do carro por alguns segundos, e então ele e o grupo voltaram para seus carros e estacionaram normalmente. Eu não queria arriscar mais e falei sério. Tyler, pelo amor de Deus, vai para o Burger King. No fim, conseguimos nos reunir com o resto do pessoal e finalmente chegamos à tal fábrica, que acabou sendo bem menos assustadora do que o que a gente tinha acabado de passar. Talvez não pareça tão aterrorizante, mas acredite, foi mesmo. Tenho algumas teorias. Primeira, os caras chegaram perto do carro e perceberam que a gente não tinha muito a oferecer. Então desistiram de nos assaltar. Mas, sinceramente, acho essa opção meio improvável. Segunda, eles nos confundiram com outra pessoa até chegarem perto e olharem para dentro. Isso me parece bem mais possível. Terceira, eles só estavam nos zoando. Seja qual for o motivo, eu fiquei realmente apavorado. Até hoje, 13 anos depois, olho para essa cidade com um certo cuidado. Numa noite de Dia das Bruxas, meu irmãozinho de 9 anos e minha irmãzinha de 12 estavam animados para sair e pedir doces. Minha mãe, sabendo que eu tinha 15 anos, pediu que eu os acompanhasse para garantir que ficassem seguros. Não me importei em fazer isso, afinal, eu sabia que acabaria ficando com os doces que eles, sempre tão seletivos, não quisessem. Eles vestiram suas fantasias e pegaram sacolas para carregar os doces, enquanto eu me arrumava colocando uma jaqueta, junto com meu iPod e um canivete no bolso. Saímos os 3 juntos e começamos a ir de porta em porta. Minha rotina era simples. Primeiro eu verificava se a luz da varanda estava acesa. Depois subia com meus irmãos e ficava um pouco atrás enquanto eles tocavam a campainha. A pessoa da casa abria, entregava os doces e eu agradecia. Repetíamos isso em todas as casas. Tudo seguia normalmente até que minha irmãzinha começou a reclamar do frio, e eu decidi que já era hora de voltarmos. Eles seguraram minhas mãos para esquentar as deles, e eu os mantive próximos de mim enquanto caminhávamos. Não tínhamos ido muito longe. Nossa casa já dava para ver ali na rua reta. Não havia mais ninguém caminhando por ali além de nós. Cerca de meio minuto depois que começamos a voltar, meu irmãozinho notou uma casa à nossa direita. Umas 6 casas antes da nossa, com a luz da varanda acesa. O curioso é que essa luz não estava acesa antes. Caminhamos até lá, mas não havia campainha. Então, abri a porta de vidro e bati na porta de madeira que ficava atrás. Esperamos por alguns segundos sem ouvir resposta. Bati de novo e nada. Nesse momento senti algo estranho e achei que o melhor seria seguirmos em frente para casa, para o desgosto do meu irmãozinho. A gente mal tinha voltado para a rua e começado a andar de novo quando ouvimos a porta da casa se abrir e um homem gritou: "Ei!" Imediatamente me virei, ainda segurando as mãos dos meus irmãos, e vi um homem alto parado na porta aberta. Não consegui ver seu rosto direito, nem o que ele estava vestindo, já que estava escuro e a luz vinha de trás dele. Mas pelo tom de sua voz, ele parecia ter uma idade intermediária. A porta de madeira interna estava completamente aberta e ele segurava a porta de vidro com o braço direito, apoiando-se na moldura. Atrás dele dava para ver uma escada acarpetada e mais ao fundo, o que parecia ser uma cozinha,
bem iluminada por uma luz no teto. Não lembro exatamente das palavras trocadas entre nós, mas a essência da conversa ficou clara na minha cabeça. Ele gritou algo como: "Eu tenho doces aqui dentro." O tom de voz, mesmo sem ver, dava a sensação de que ele estava sorrindo. Isso só aumentou a sensação estranha que já estava sentindo. Atrás dele não vi nenhum sinal de doces. Minha intuição e todas as palestras sobre não confiar em estranhos que ouvi na infância vieram à tona. Eu sabia muito bem que entrar na casa de alguém desconhecido, especialmente no Halloween, era uma péssima ideia. Apertei firme as mãos silenciosas dos meus irmãos e respondi: "Não, obrigado", já começando a andar mais rápido, puxando-os junto comigo. Enquanto nos afastávamos, ele gritou de novo: "Tem certeza?" Dessa vez soando quase como se estivesse implorando. Sem parar, olhei por cima do ombro e disse: "Sim." Ele respondeu: "Ah, ok." De um jeito estranho, como se estivesse exageradamente triste. Logo depois, ele entrou e fechou a porta. Quem era esse homem estranho, um adulto, tentando fazer com que crianças entrassem na casa dele no Halloween e ainda fingindo estar magoado quando recusamos? Aquilo me deu uma sensação muito ruim, e enquanto apressávamos o passo para casa, falei para meus irmãos nunca entrarem na casa de um desconhecido, especialmente no Halloween. Chegamos em casa rapidamente, e quando minha mãe e eu estávamos verificando todos os doces para ver se estavam intactos, contei a ela sobre o homem. Ela ficou preocupada, mas acabamos não fazendo nada a respeito. Nunca tente fazer crianças entrarem na sua casa no Halloween, seja lá quais forem suas intenções, inocentes ou não. Há uma antiga canção infantil que diz mais ou menos assim: Lizzie Borden pegou um machado, deu 40 machadadas na mãe. Quando viu o que tinha feito, deu 41 no pai. Apesar de haver várias imprecisões históricas nessa cantiga, uma coisa é inegável: Lizzie Borden será sempre lembrada como a culpada pelas mortes de seu pai e madrasta em 4 de agosto de 1892. Até hoje, a casa onde tudo aconteceu é considerada uma das mais famosas atrações assombradas dos Estados Unidos, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas. Mas para entender melhor o que aconteceu durante o julgamento, precisamos voltar no tempo e conhecer mais sobre a mulher por trás do crime em Fall River. Lizzie Andrew Borden nasceu em 19 de julho de 1860, filha de Andrew e Sarah Borden. Seu pai, Andrew, era um dos empresários mais prósperos de Fall River, tendo uma fortuna estimada em $300 mil em 1892. Em valores atuais, isso seria mais de $9.600.000. Andrew fez seu nome com negócios no setor imobiliário, presidindo um banco e dirigindo fábricas têxteis. Apesar de todo esse sucesso, ele era notoriamente mão de vaca, especialmente quando se tratava de gastar com sua esposa e filhas, Lizzie e Emma. A família Borden era bem conhecida por seu forte envolvimento religioso, com as meninas participando ativamente nas atividades e responsabilidades da igreja. Lizzie, em especial, era uma professora popular da escola dominical e se dedicava a várias organizações religiosas, como a Escola Cristã de Esforço e a União de Temperança Cristã das Mulheres. Após a morte da mãe, o Sr. Borden se casou novamente com Abby Durfee Gray, uma mulher respeitada na comunidade. Não era segredo para ninguém que Lizzie tinha um grande desprezo por sua nova madrasta, a ponto de só se referir a ela como Sra. Borden. A tensão entre as duas era tão forte que, segundo a governanta de longa data, Bridget Sullivan, a família quase nunca fazia as refeições principais junta. O clima pesado dentro da casa só aumentava, e em muitos relatos, isso parece ter sido um dos principais fatores que levaram aos assassinatos de Andrew e Abby. Por exemplo, Lizzie e Emma costumavam fazer viagens caras às custas do pai, algo que ele claramente não aprovava. Ainda assim, o Sr. Borden não hesitava em presentear a família de Abby com imóveis e outros bens, o que provocou ainda mais ressentimento entre as irmãs e o pai.
Esse favoritismo em relação à família de Abby se tornou um dos maiores motivos de desentendimento, intensificando a atmosfera tensa dentro da casa. Houve um incidente peculiar em que Abby Borden temeu que a vida de sua família estivesse em risco. Todos ficaram gravemente intoxicados após consumirem carne de carneiro que havia sido deixada no fogão por dias, como a principal fonte de proteína daquela semana. Mas, para Abby, isso parecia mais que um simples caso de intoxicação alimentar. Ela suspeitava que fosse uma retaliação, já que Andrew tinha feito inimigos em Fall River. Essa teoria se manteve até que um visitante inesperado apareceu na casa dos Borden, um dia antes de Andrew e Abby serem encontrados mortos. John Morse, irmão de Sarah Borden, chegou para discutir novos negócios com Andrew. Dizem que a conversa logo se transformou em uma briga acalorada, e a partir daí, o resto, como dizem, virou história. No trágico dia 4 de agosto de 1892, Andrew e John tiveram uma última discussão por volta das 8h48. John saiu levando uma parelha de bois e comentou que voltaria para a refeição principal ao meio-dia. No entanto, essa refeição nunca aconteceria. Entre 9 e 10h30, Abby subiu para o quarto de hóspedes para arrumar a cama, uma tarefa que normalmente era dividida entre Lizzie e Emma. Foi nesse momento que passos foram ouvidos subindo as escadas, parando logo atrás de Abby no quarto de hóspedes. Foi ali que o frenesi dos golpes teve início. Dizem que Abby se virou para encarar seu agressor quando foi atingida na lateral da cabeça com um machado, sofrendo um corte profundo acima da orelha e no lado do crânio. Enquanto ela caía de bruços no chão de madeira, a cantiga se torna realidade. Abby foi atingida mais 17 vezes na parte de trás da cabeça, enquanto dava seu último suspiro. Enquanto isso, sem saber que sua esposa estava morta no andar de cima, Andrew retornava à casa, sendo recebido pela governanta Bridget. Segundo a lenda, a chave de Andrew não conseguia abrir a porta da frente e ele teve que bater várias vezes até que Bridget o deixasse entrar. Mais tarde naquele dia, Bridget relembrou ter ouvido as risadas de Lizzie vindas do topo da escada, embora não pudesse vê-la. Quando Andrew perguntou sobre o paradeiro de Abby, Lizzie mencionou que não havia desde o café da manhã e imaginou que ela estivesse cuidando de um amigo que estava doente no momento do crime. Pouco depois, Andrew foi para a sala de estar, onde tirou as botas e calçou seus chinelos, preparando-se para tirar um cochilo antes de voltar ao trabalho. O que aconteceu em seguida completa a outra metade daquela assustadora cantiga infantil. Enquanto Andrew dormia, ele foi atacado com o mesmo machado que havia tirado a vida de sua segunda esposa, sendo golpeado fatalmente na cabeça entre 10 e 11 vezes. Uma das fotos mais perturbadoras da cena do crime mostra a cabeça de Andrew completamente afundada pelos golpes, com um dos olhos cortado ao meio, pendendo do rosto ainda coberto de sangue. Na hora do ataque, Bridget estava limpando as janelas no andar de cima quando ouviu Lizzie, em pânico, gritando do andar de baixo que seu pai estava morto e que alguém havia entrado e o matado. O Dr. Bowen, médico da família e vizinho dos Borden, atravessou a rua rapidamente e declarou que tanto Andrew quanto Abby já estavam mortos. A investigação sobre os assassinatos dos Borden começou logo em seguida, e Lizzie, Emma e Bridget foram interrogadas minuciosamente. As respostas de Lizzie aos investigadores eram incrivelmente contraditórias e estranhamente inapropriadas para a época, o que rapidamente levantou suspeitas sobre ela. Um dos depoimentos usados no julgamento foi que, antes dos assassinatos, Lizzie teria mencionado ter ouvido um som de arranhão e possivelmente um gemido antes de voltar para dentro de casa. No entanto, mais tarde, ela voltou atrás nessa afirmação, dizendo que não havia ouvido nada e não sabia que Abby tinha sido assassinada. Quando Lizzie afirmou que não tinha visto Abby no momento de sua morte, tanto Bridget quanto um vizinho provaram o contrário, já que, ao subirem a escada, puderam ver claramente o corpo de Abby de bruços no quarto de hóspedes. A polícia também notou que o comportamento de Lizzie era estranhamente distante para alguém que havia acabado de perder os pais de forma tão brutal. Ela parecia calma, fria e controlada. Durante a varredura forense na casa,
as autoridades encontraram o que parecia ser a arma do crime no porão, um machado com o cabo quebrado. Naquela época, foi realizada uma análise forense dos estômagos de Andrew e Abby para verificar se haviam sido envenenados, mas os resultados foram negativos. Nas semanas que antecederam os assassinatos, Lizzie foi vista comprando ácido para preservar suas peles valiosas, mas isso não apareceu nos relatórios da autópsia. A polícia também não fez uma inspeção minuciosa no quarto de Lizzie durante a investigação, pois ela alegou estar se sentindo mal, e as autoridades decidiram não insistir, o que mais tarde seria considerado um erro crucial na tentativa de incriminá-la. Na noite de 4 de agosto, policiais estavam de vigia na casa dos Borden para proteger os últimos membros sobreviventes da família, quando algo macabro foi observado. Eles viram Lizzie e uma amiga da família, Alice Russell, descerem ao porão carregando um balde e uma lamparina de querosene. Naquele momento, John Morse já havia retornado à casa dos Borden e se retirou para o outro quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ele foi atacado por vários moradores de Fall River e precisou ser escoltado de volta para a casa pela polícia para garantir sua segurança. Outras investigações foram realizadas, incluindo a inspeção de algumas roupas na casa e a apreensão da suposta arma do crime. Conforme a noite avançava, os rumores se espalhavam pela cidade e os Borden receberam a visita do prefeito junto com a polícia para informar Lizzie de que ela era a principal suspeita do duplo homicídio. De acordo com Alice, amiga de Lizzie, quando desceu para a cozinha, viu Lizzie rasgando um de seus vestidos favoritos. Lizzie explicou que o vestido estava manchado de tinta e a única solução era queimá-lo. A audiência de Lizzie aconteceu em 8 de agosto de 1892 e o estado de Massachusetts decidiu que o inquérito seria privado. Seu pedido de contar com o advogado da família foi negado. Mais uma vez, o comportamento de Lizzie foi considerado bastante inadequado durante o inquérito, pois ela estava tomando morfina para controlar os nervos, o que acabou prejudicando ainda mais seu caso. Em 11 de agosto, Lizzie foi presa e colocada na prisão. Seu inquérito foi considerado inadmissível em junho de 1893 para determinar sua culpa ou inocência. O grande júri foi formado em 7 de novembro e a acusação ocorreu em 2 de dezembro. O julgamento de Lizzie Borden foi longo e exaustivo, começando em 5 de junho de 1893, em New Bedford, Massachusetts. Ironicamente, apenas 5 dias antes do início do julgamento, houve outro assassinato a machadadas em Fall River, que tirou a vida de uma mulher chamada Bertha Manchester, em sua própria cozinha. Embora os casos fossem semelhantes, Lizzie não estava envolvida neste crime. O culpado foi um imigrante português chamado José Correia de Melo, que foi preso e condenado pelo assassinato de Bertha em 1894. Durante o julgamento de Lizzie, o machado encontrado na casa dos Borden foi descartado como a arma do crime. Os promotores insistiram que o cabo poderia ter sido descartado por estar coberto de sangue. O episódio do vestido queimado por Lizzie também foi mencionado no tribunal, mas não resultou em nada relevante para a defesa. Em um momento marcante do julgamento, as cabeças decapitadas de Andrew e Abby foram apresentadas como prova forense, revelando ao júri a extensão dos ferimentos que as vítimas sofreram. Lizzie desmaiou no tribunal ao ver as evidências. Após longos debates e discussões no tribunal, o destino de Lizzie estava nas mãos do júri. No dia 20 de junho de 1893, após 1h30 de deliberação, Lizzie Borden foi absolvida de qualquer envolvimento nas mortes dos pais. Embora os rumores e especulações continuassem a assombrar Fall River, Lizzie sempre manteve sua inocência desde o início. Até hoje ninguém foi preso ou acusado pelos assassinatos de Andrew e Abby Borden, e o mistério permanece sem solução. Com o passar dos anos, Lizzie e Emma deixaram a casa da família e se mudaram para uma nova propriedade em um bairro rico de Fall River. Lizzie faleceu de pneumonia em 1º de junho de 1927, aos 66 anos. Sua irmã Emma morreu 9 dias depois, em um lar de idosos em Newmarket, New Hampshire. Hoje, o caso de Lizzie Borden
continua a ser amplamente discutido, com novas teorias sendo exploradas e analisadas, enquanto sua infame reputação vive em uma infinidade de livros, filmes, séries de televisão e até episódios de podcast. A antiga casa da família Borden agora funciona como um famoso bed and breakfast e atração assombrada, onde os visitantes podem vivenciar os encontros sobrenaturais que muitos afirmam ocorrer por toda a casa. Então, a decisão é sua. Lizzie era realmente inocente ou foi de fato culpada? Deixe aqui nos comentários. Bem, vamos continuar. A movimentada rotina de um famoso parque de diversões em Long Beach, Califórnia, foi interrompida por uma descoberta aterrorizante em uma de suas atrações mais visitadas, a casa de diversões. Durante as gravações de um episódio do programa de TV O Homem de 6 milhões de dólares no local, um dos membros da equipe acidentalmente esbarrou em um manequim que estava pendurado no teto. O impacto fez o braço do boneco se soltar, mas o que parecia ser apenas um susto passageiro se transformou em choque absoluto quando, ao examinar o braço caído, perceberam que havia um osso humano real dentro da figura. Eram os restos mumificados de um homem desconhecido. Graças a investigações forenses, o manequim foi identificado como Elmer McCurdy, um ladrão de trens que nunca teve sucesso em seus crimes. Elmer nasceu em 1880, no estado do Maine, filho de uma mãe solteira que nunca revelou quem era seu pai. Na adolescência, ele ganhou fama como o beberrão rebelde da cidade. Aos 20 anos, perdeu sua mãe de forma repentina e, sem saber o que fazer, decidiu partir para o oeste, em busca de riquezas e um trabalho. Em 1907, ele foi convocado para o exército durante a Primeira Guerra Mundial, onde aprendeu a lidar com explosivos, incluindo o uso de nitroglicerina. Quando a guerra chegou ao fim, Elmer passou por grandes dificuldades financeiras e, desesperado por uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, mergulhou no mundo do crime, começando sua jornada para a autodestruição. Nessa época, Elmer começou a percorrer diferentes cidades, assaltando trens e bancos por onde passava. Com seu conhecimento sobre o poder da nitroglicerina, acreditava que podia usar o material corrosivo para abrir cofres com mais facilidade, pegar o dinheiro e seguir para sua próxima parada. No entanto, ele sempre enfrentava o mesmo problema. Sua estratégia nunca funcionava como esperado. Isso ficou claro em 1911, em Oklahoma, quando Elmer tentou roubar um trem. Ele colocou os explosivos no cofre, mas a explosão apenas derreteu a prata que estava dentro, tornando-a completamente inútil. Outra tentativa frustrada aconteceu no Kansas, quando ele foi descoberto enquanto tentava quebrar a parte externa de um cofre de banco, alertando toda a cidade sobre o assalto. Finalmente, em outubro de 1911, Elmer acreditou que estava prestes a dar seu grande golpe. Ele e alguns cúmplices planejaram assaltar um trem em Oklahoma que transportava os pagamentos da tribo Osage. Pensaram que este seria o maior sucesso de todos. Mas, mais uma vez, suas expectativas estavam equivocadas. Eles realmente encontraram o trem, mas descobriram tarde demais que não era um trem de carga. Era um trem de passageiros. No fim das contas, os ladrões fugiram com apenas $46 e 2 galões de uísque de milho. Desiludido e cansado de viver como o fracasso que sempre soube ser, Elmer pegou uma garrafa de uísque e se escondeu em um celeiro entre Oklahoma e Kansas, tentando afogar suas tristezas. O que ele não sabia era que a polícia já estava no seu encalço e logo o alcançaria, pronta para um confronto. Após um intenso tiroteio que atravessou as paredes do celeiro, Elmer foi morto, sendo declarado morto em 7 de outubro de 1911. Seu corpo foi levado para uma funerária em Pawhuska, Oklahoma, onde foi embalsamado enquanto aguardava que alguém o reclamasse. Mas esse dia nunca chegou. Foi então que o dono da funerária decidiu que faria algum dinheiro com o corpo desse homem azarado. Elmer foi exposto como uma atração mórbida, servindo também como uma macabra propaganda dos serviços funerários oferecidos.
5 anos se passaram, e o corpo de Elmer ainda era usado como uma atração popular, até que um grupo de donos de circo decidiu tentar levá-lo. O diretor da funerária resistiu à ideia no começo, mas acabou sendo convencido quando os circenses alegaram ser parentes distantes de Elmer e afirmaram querer dar a ele um enterro digno. Convencido, o diretor permitiu que levassem o corpo, que rapidamente se tornou uma das maiores atrações do circo, apresentado ao público como o bandido que não desistia. Por mais de 65 anos, o corpo de Elmer foi passado de um circo para outro, ano após ano, sem que ninguém soubesse que dentro daquela caixa de pinho não estava um manequim, mas um cadáver humano real, exibido como uma curiosidade mórbida. Eventualmente, Elmer foi parar em Long Beach, Califórnia, no parque de diversões The Pike, onde ficou pendurado na casa de diversões até o fatídico dia em que a equipe de TV fez a terrível descoberta. Após sua última viagem, Elmer McCurdy finalmente foi levado para seu local de descanso no cemitério Summit View, em Guthrie, Oklahoma, onde pôde descansar em paz, de uma vez por todas. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Quase todo mundo que está neste planeta há um bom tempo já ouviu falar da famosa franquia japonesa de videogames e filmes Silent Hill e da pequena cidade americana que ajudou a popularizar essa história, Centralia, na Pensilvânia. Mas o que realmente liga essas duas coisas? E como uma comunidade tão movimentada acabou se tornando a cidade fantasma tóxica que é hoje? Sinto decepcionar muitos fãs de games por aí, mas a verdade é que Centralia tem bem pouco a ver com Silent Hill, além do fato de que continua liberando gases tóxicos no ar, o que cria aquela atmosfera nebulosa que muita gente aprendeu a identificar e curtir. Para os moradores de Centralia, esse lugar já foi o lar de uma próspera comunidade de mineradores no nordeste da Pensilvânia, com 14 minas de carvão em plena atividade e uma população de cerca de 2.500 pessoas até o início do século XX. Mas, com o tempo, a população começou a cair e se estabilizou, mesmo com muitos se recusando a abandonar suas casas quando o governo se envolveu. Hoje, a cidade segue marcada por um incêndio subterrâneo que nunca foi completamente apagado. A história de Centralia é rica e cheia de detalhes, além das enormes reservas de combustíveis fósseis que ficam logo abaixo da superfície. As minas, por exemplo, muitas vezes foram deixadas de lado, mesmo durante a construção da ferrovia Mine Run, lá no século XIX. Curiosamente, a cidade se chamava originalmente Bull's Head, em homenagem à taverna local, Bull's Head Tavern, que abriu em 1832. Só em 1842 a terra foi comprada pela Locust Mountain Coal and Iron Company, dando início ao grande boom da mineração. Muitos dos minérios encontrados eram de carvão antracito, um tipo abundante de carvão duro e preto, com um brilho metálico suave, que ganhou vários apelidos ao longo do tempo, como carvão negro, carvão cego, carvão Kilkenny e também carvão diamante negro. Esse tipo de carvão é o mais rico em carbono e ocupa a posição mais alta na classificação de todos os carvões que conhecemos por aqui. Um homem chamado Alexander Rhea, engenheiro de minas e que mais tarde se tornaria o fundador da cidade, trouxe sua família para Bull's Run e começou a desenvolver a região como uma vila. De Bull's Run, o lugar passou a se chamar Centerville e logo depois Centralia. A cidade estava crescendo, se tornando um local onde famílias poderiam se estabelecer. O dinheiro e as oportunidades de trabalho impulsionavam uma economia florescente, mas, como dizem, todas as coisas boas chegam ao fim, e logo tragédias começaram a atingir Centralia. Uma dessas tragédias envolveu o próprio fundador, Alexander Rhea, que foi brutalmente assassinado por membros da sociedade secreta conhecida como Molly Maguires, em uma estrada enquanto viajava de Centralia para Mount Carmel,
em 1868. Após o crime, 3 homens foram condenados e enforcados em Bloomsburg, cerca de 10 anos depois, e muitos outros membros dos Molly Maguires foram capturados por todo o estado da Pensilvânia. Esse, no entanto, não foi o único momento em que os Molly Maguires trouxeram caos à Centralia. Há uma lenda local que diz que o padre Daniel Ignatius McDermott lançou uma maldição sobre a cidade após ser atacado por alguns membros do grupo, em 1869. Segundo a história, ele previu que a igreja de Santo Inácio de Loyola seria o último edifício a permanecer de pé em Centralia, um presságio do que estaria por vir. Até os anos 1980, ainda viviam na cidade descendentes dos Molly Maguires, mas claro, isso sempre foi visto como parte da lenda. No auge de Centralia, a cidade chegou a ter uma população impressionante de cerca de 2.761 pessoas, contando com várias igrejas de diferentes denominações cristãs, 5 hotéis, 27 salões, 2 teatros, 1 banco, 1 correio e 14 lojas. No entanto, a cidade começou a sentir o peso da diminuição da população à medida que os Estados Unidos se preparavam para a Primeira Guerra Mundial. Depois, o colapso da bolsa em 1929 trouxe outro golpe pesado, levando ao fechamento de 5 minas da Lehigh Valley Coal Company e deixando muitos trabalhadores desempregados, empurrando Centralia para uma decadência acelerada. Mesmo com esses cortes, alguns mineradores clandestinos seguiram extraindo carvão para sobreviver. Eles passaram a usar várias técnicas arriscadas, como a mineração de pilares, onde o carvão era retirado das áreas que sustentavam o teto da mina. Dizem que essa prática contribuiu para o colapso de várias minas, o que acabou marcando o declínio da cidade como a conhecemos. Naquele fim de semana fatídico do Memorial Day, em 27 de maio de 1962, os incêndios nas minas de Centralia começaram, quando um veio de carvão pegou fogo no subsolo e rapidamente se espalhou por um labirinto de túneis, consumindo mais de 3.700 acres de terra. Ainda há discussões sobre o que realmente causou esses incêndios. Alguns acreditam que foram incêndios controlados iniciados pelos bombeiros para limpar o aterro da cidade, mas que saíram do controle. Outros dizem que o fogo começou quando um grupo de irmãos mineradores clandestinos tentou queimar carvão no subsolo perto do aterro, mas foram vencidos pelos gases tóxicos, resultando em sua morte. À medida que o fogo se espalhava, o corpo de bombeiros teria coberto o aterro com material resistente ao fogo para tentar conter as chamas. Mas 2 dias depois, os moradores ficaram chocados ao ver fogo emergindo em vários pontos da cidade. Em 4 de junho, enquanto o incêndio continuava, os residentes começaram a reclamar de um cheiro insuportável, entrando em suas casas e comércios, deixando muitos gravemente doentes. Agora, o desafio estava nas mãos do conselho da cidade. Decidir como enfrentariam esse desastre cada vez mais assustador. Um inspetor de minas foi chamado para avaliar a situação. Depois da inspeção, uma carta foi enviada à Lehigh Valley Coal Company, relatando que o incêndio havia começado de uma origem desconhecida e estava completamente fora de controle. Conforme o fogo se alastrava, quantidades cada vez mais letais de monóxido de carbono começaram a se infiltrar nas minas, transformando Centralia em um lugar extremamente perigoso para se viver. Houve várias tentativas de apagar os incêndios subterrâneos, mas a maioria falhou. Uma das tentativas envolveu o estado da Pensilvânia cavando trincheiras para expor as chamas presas no subsolo, o que facilitaria sua extinção. No entanto, conforme os arquitetos analisaram melhor o plano, ficou claro que havia um grande obstáculo: o custo astronômico de remover toda a quantidade necessária de solo. O projeto rapidamente ficou sem fundos. Outro plano consistia em usar uma mistura de rocha triturada e água para tentar abafar os incêndios. Mas, mais uma vez, surgiram problemas quando as temperaturas extremamente baixas fizeram as linhas de água congelarem, interrompendo o trabalho. No fim, esse projeto também ficou sem recursos, após ultrapassar a marca dos $20 mil. Mesmo com todos esses fracassos,
Os moradores de Centralia não estavam prontos para abandonar suas casas. As pessoas ainda tentavam levar suas vidas normalmente, embora muitos tivessem se mudado para longe das toxinas que saíam do solo. Todos os seres vivos começaram a sofrer. Os moradores adoeciam, desmaiavam em suas casas devido ao envenenamento por monóxido de carbono, e a fauna e flora da região morriam lenta e dolorosamente. No entanto, foi só em 14 de fevereiro de 1981 que uma das maiores tragédias possíveis chamou a atenção nacional. Um garoto de 12 anos, Todd Domboski, caiu em um buraco de 45 metros de profundidade que se abriu de repente debaixo de seus pés. Felizmente, ele sobreviveu, agarrando-se a uma raiz de árvore e sendo resgatado por seu primo. Foi então que o governo federal decidiu agir. Em 1983, chegaram à cidade com uma oferta de 42 milhões de dólares, prontos para comprá-la, demolir os prédios e realocar os moradores para lugares mais seguros. No entanto, mesmo assim, nem todos estavam dispostos a deixar suas casas. Da população original, apenas 63 pessoas continuavam em Centralia em 1993, e para o estado da Pensilvânia, essas poucas pessoas passaram a ser consideradas invasoras em suas próprias casas, uma vez que o estado não teve outra opção a não ser aplicar o domínio eminente sobre a cidade. Os anos passaram, e em 2013, restavam menos de 10 moradores que conseguiram chegar a um acordo com o estado. Cada um recebeu uma soma significativa de 349 mil dólares e o direito de permanecer em suas casas até o fim de suas vidas. Após a morte dos últimos moradores, o estado da Pensilvânia tomaria posse da terra e demoliria qualquer construção que ainda restasse. O então prefeito de Centralia, Lamar Mervyn, relembrou como ele e sua esposa decidiram ficar, recusando a oferta inicial de resgate do governo. Ele contou que sua esposa olhou para os representantes do estado e disse claramente que eles não poderiam levar sua casa. Era a única casa que o casal havia conhecido e possuído, e queriam mantê-la enquanto estivessem vivos. Quando Mervyn faleceu em 2010, aos 93 anos, sua casa era a última construção restante numa área de 3 quarteirões. Hoje, o fogo ainda arde no subsolo de Centralia, e especialistas estimam que há carvão suficiente para manter as chamas acesas por mais 250 anos. Quanto aos poucos moradores que restam, cerca de 5 pessoas ainda chamam Centralia de lar e não parecem ter planos de sair tão cedo. O prédio municipal permanece de pé, assim como a garagem dos bombeiros, a Igreja da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria nos limites da cidade e um cemitério ortodoxo, além da igreja e cemitério de São Pedro e Paulo, localizados um pouco mais afastados. Mesmo hoje, Centralia continua a atrair turistas curiosos, que desejam ver com seus próprios olhos o verdadeiro Silent Hill. Ao observar através da névoa e dos vapores sufocantes, você verá uma cidade fantasma, onde antes havia casas e pessoas, agora existem árvores e plantas tomando conta do cenário. Placas de advertência tentam afastar os visitantes, mas, se você decidir ignorá-las e fizer uma parada, lembre-se da história de Centralia e de como ela já foi uma cidade próspera. Quem sabe, talvez até faça uma oração silenciosa por ela. Para aqueles que acreditam em histórias de fantasmas e lendas locais, talvez tenha sido a maldição do padre Daniel McDermott que levou Centralia a esse fim trágico e infeliz.